E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que esteja todo mundo dentro de casa, se cuidando, para quando passar essa quarentena a gente poder voltar tudo ao normal, tá? Então, eu estou gravando esse vídeo, um vídeo curto hoje, para trazer algumas orientações para vocês sobre as atividades que eu deixei, tá bem? Então eu deixei algumas atividades para vocês resolverem, estão disponíveis se vocês buscarem nas redes da escola, tá bom? Então, vocês vão perceber que eu deixei atividades relacionadas à história da língua portuguesa e também ao emprego da língua portuguesa hoje. O que eu quero que vocês façam? Primeiro vocês vão assistir aos vídeos, são 2 vídeos, tá bem? Na segunda atividade tem o link para os dois em uma das folhas. Então esses vídeos eles vão contar a história da língua portuguesa. De onde é que saiu essa língua? Por que nós chamamos de língua portuguesa? Como vocês já devem saber, nós já falamos em outros momentos, a origem da língua portuguesa vem lá de trás, tá bem? Ela começa a ser chamada de língua portuguesa ali pelo século XI, século XII. Mas essa língua não saiu do nada. A língua portuguesa, então, ela tem origem em uma outra língua, mais antiga, como eu já falei para vocês, que é o latim. A maioria da língua portuguesa, a grande maioria da língua portuguesa tem origem do latim. Óbvio que nós temos influência de outras línguas aí também, como por exemplo o grego, algumas línguas indígenas, línguas de comunidades africanas. Todas elas exerceram influência na nossa língua portuguesa. Mas aquele vídeo ele vai contar como que foi formada a língua portuguesa como nós conhecemos. E a língua portuguesa, ela sempre foi igual? Ela sempre foi igual a essa língua que nós temos hoje, que nós estudamos na escola? Não, pessoal, ela não foi sempre igual. A língua ela está sempre em transformação. Por quê? Porque a língua ela é estabelecida de acordo com as práticas dos falantes. Se os falantes mudam, nós não mudamos ao longo da nossa vida? Mudamos, todo mundo muda. Vocês já sofreram mudanças, tá? Todo mundo sofre mudanças. Então, se os falantes mudam, a língua também vai mudando. Claro que durante a nossa vida, muitas vezes nós não percebemos grandes mudanças na língua portuguesa. Mas, ao longo de várias gerações, nós podemos perceber, estudando, através dos registros que nós temos, nós vamos verificar mudanças. Então, o português de 500 anos atrás, 520 anos atrás, na época que Portugal chegou aqui no Brasil, não é o mesmo português que nós temos hoje. Claro, ele é considerado a mesma língua, mas com mudanças, tá bem? E essas mudanças, elas vão ficando mais acentuadas ao longo do tempo. O que isso significa? Que se nós formos muito para o passado, nós vamos perceber que a língua já é outra língua, o latim. Tá? Então, o que pode ficar para nós daí? Tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem, assistam vídeos sobre essas mudanças na língua. Tá? Quando é que o português passou a ser chamado de língua portuguesa? Que palavras que eram utilizadas em outras épocas e não são mais? Algumas palavras, por exemplo, que nós utilizamos, têm significados diferentes daquelas que foram usadas no passado. Já dei um exemplo para vocês, que eu vejo vocês usando muitas vezes em sala de aula. Então, como que eu posso verificar isso na prática do meu dia a dia? Como que eu posso verificar uma mudança de sentido nas palavras, de significado? Já dei um exemplo para vocês, que eu já vi vocês falando várias vezes. A questão do verbo apoiar. O que é apoiar? Apoiar é encostar-se a alguma coisa, apoiar alguma coisa, deixar alguma coisa encostado, tá? Mas vocês muitas vezes usam no sentido de emprestar. Me apoia uma borracha, me apoia um lápis. Então, é um sentido dessa palavra que não está no dicionário. Mas na prática de vocês já usam dessa forma. Tá? Outro exemplo de mudança na língua são as gírias também. Então, vocês vão usar palavras do tipo, e aí meu cupincha, não sei. E aí vocês vão ver que, por exemplo, lá os avós de vocês falavam, e aí bicho, tudo bem? Tá? Então é diferente, as coisas vão mudando. Tá? A língua ela vai mudando. Algumas dessas mudanças ficam, outras não.
Um outro exemplo é o pronome pessoal vós. Nós muitas vezes aprendemos, quando nós aprendemos a conjugar verbos, que se conjuga o verbo na segunda pessoa no plural, o pronome que eu uso é o vós. Algum de vocês usa a vós no dia a dia? Não, ninguém mais usa a vós. Tá? Então nós hoje usamos o pronome vocês para a segunda pessoa do plural. Tá? Então assim, são mudanças que acontecem na língua. Outra mudança que está acontecendo neste momento. Tá? Vocês estão sendo personagens dessa mudança. O pronome pessoal de primeira pessoa do plural. Tá? Algumas pessoas usam nós e outras usam a gente. Tá? Agente separado, por favor. Não é o agente lá, o 007. Não. É o a separado, gente, que equivale a nós. Tá? Então, hoje em dia, nós aceitamos as duas formas. Nós temos as duas formas na língua portuguesa. Tá? A gente e nós. Tá? Antigamente, existia só o nós. Tá? No futuro, não sei se essa mudança ela vai continuar ou não. Porque algumas mudanças elas parecem que chegam para ficar, mas não. Depois elas somem. Não sei, nós estamos vivendo esse momento, tá? Talvez esse pronome seja substituído no futuro, mas não sei. O que eu quero que vocês percebam é que a língua portuguesa ela muda. E se ela muda, por exemplo, quais foram, vamos citar alguns países que falavam latim e que agora falam outras línguas. Lá na antiguidade falavam latim, que agora falam outras línguas. Portugal fala português, a França, o francês também vem do latim, o italiano vem do latim, o espanhol vem do latim, o romeno vem do latim. Então tem várias línguas que vêm do latim, dessa língua antiga, a língua latina, que era a época dos antigos romanos. Lembra os soldados romanos, aqueles filmes? Então eles falavam latim. Já era diferente, existia o latim clássico e o latim vulgar, que era aquele que era falado nas ruas. A mesma coisa nós temos aqui também, por exemplo, a língua portuguesa. Muitas vezes a língua portuguesa que está no livro, ela é diferente daquela que nós falamos na rua. Então, vocês vejam que sempre há essa diferença. E o mesmo latim deu origem a várias línguas. O que eu quero que vocês concluam com isso? Que a língua, ela não é igual. Ela não é igual para todo mundo, ela não é homogênea, ela não é igual. Tá? Essa língua, ela varia dentro de várias comunidades, por exemplo. Se vocês forem para São Paulo, se vocês forem para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, para o sul do estado, vocês vão ver que existem diferenças na língua portuguesa. Porque ela não é uniforme, ela não é igual. Então o que eu quero que vocês percebam? Que a língua ela vai sofrendo sempre mudanças. Isso é normal, não é nenhuma aberração. Todas as línguas sofrem mudanças. Então vocês vão para Minas Gerais e vocês vão ver as pessoas falar uai. Aqui no sul, tchê, bah, capaz, barbaridade. Lá no Nordeste, ô gente, bichinho, não sei, tá? Então nós temos girimum, que é abóbora lá no Nordeste. Para nós é abóbora. Então assim, são mudanças que ocorrem na língua, tá? E essas mudanças, elas têm que ser respeitadas. Muitos países consideram essas mudanças como patrimônio cultural. E nós, muitas vezes, temos certo preconceito. E aí eu vou chegar numa outra questão, que é o preconceito linguístico. É quando eu tenho preconceito, quando eu julgo alguém por causa da forma dessa pessoa falar. E aí tem a ver com o exercício que você tem que fazer, o Chico Bento. Ali tem um desentendimento entre a professora e o Chico Bento, porque o Chico Bento fala uma variante da língua e a professora fala outra. A professora fala a variante culta, ela fala a norma culta da língua, aquela que nós aprendemos na escola. O Chico Bento não. O Chico Bento fala uma variante regional. E eles parecem não se entender. Tá? A partir daí a professora, em vez de entender a forma do Chico falar e tentar conversar com ele, dialogar, ela coloca ele de castigo. Tá? E aí eu quero que vocês digam o que vocês acham disso. Então fica aí, ó. A língua ela não é igual, ela pode variar, ela não é uniforme, tá bem? E o que mais? Existe, portanto, variação linguística. Isso é um fenômeno normal que ocorre em todas as línguas. Tá? Quando eu não respeito isso, quando eu julgo as pessoas devido à forma delas falarem, eu estou incorrendo em preconceito linguístico. Então eu posso falar de qualquer jeito? Não disse isso. Presta atenção que não falei isso. Existem lugares onde eu tenho que adotar a norma culta da língua. Por exemplo, na escola, numa prova. Eu não posso simplesmente escrever de qualquer forma, de forma descuidada. Se eu for numa entrevista de emprego, por exemplo, eu não posso falar qualquer variante da língua. E aí, Deus meu, não sei o que, e aí, cupincha? Não pode fazer isso, tá?
Porque existem alguns contratos da nossa sociedade. E a norma culta é aquela que ela é utilizada nas repartições, públicas, nos meios oficiais. Ela é utilizada, por exemplo, em redações de concursos públicos. É utilizada nas próprias provas de concursos públicos. Então eu tenho lugares onde eu utilizo a norma culta da língua. Tá bem? E eu tenho que saber onde é que eu posso falar. A mesma coisa que eu não vou sentar na mesa do almoço na minha casa, não vou jogar futebol com meu amigo e não vou sair para eles dizendo: vós podeis passar a bola para eu poder jogar? Não vou falar o vós também com meu amigo, né? Então, da mesma forma, eu também não posso falar de qualquer jeito numa entrevista de emprego ou numa sala de aula, tá bem? Então, se liga aí nas dicas e vamos tentar resolver os exercícios. Se tiverem qualquer dúvida, é só me procurar e me perguntar, tá bom, galera? Bom dia para vocês.